Como construir boas amizades? Este é o título da 7ª lição do 4º trimestre de 2022 da classe Adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Dama e sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição 7 da classe de adolescentes, na qual falaremos a respeito da construção de boas amizades. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esta aula, eu gostaria de pedir que, por favor, você que está pela primeira vez aqui me assistindo, ou que acabou de dar uma olhada aí e viu que não é inscrito neste canal, inscreva-se, por favor, deixe o seu like neste vídeo e também me conte aqui nos comentários de qual cidade você é, se você é aluno ou se você é professor da classe de adolescentes, qual congregação você serve ao Senhor, mas se você também quiser deixar uma dúvida ou sugestão, fique à vontade. Vamos lá para a nossa aula? Como construir boas amizades é o nosso título e a leitura bíblica está lá em Salmos 1, dos versos 1 ao 3 e também em Provérbios 13, 20. E a mensagem no texto principal está em Provérbios 17, 17, e é aquele texto que nós conhecemos que diz que o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão, ou no infortúnio, num momento de dificuldade, ele torna-se como um irmão. Temos aqui o devocional, que os adolescentes precisam ser lembrados de fazer, para que quando eles chegarem na aula aos domingos, eles já estejam com mais profundidade bíblica no assunto que será tratado. Vamos lá para os nossos objetivos? Primeiro, refletir sobre a importância de construir boas amizades. Segundo, explicar os perigos de ter amizades com pessoas que não seguem os valores cristãos. E terceiro, apontar as características esperadas em um bom amigo. Na introdução, aqui no Vamos Descobrir, nos diz assim, começa como sempre com uma pergunta, e você pode fazê-la aos seus alunos para que eles possam refletir, para que eles possam interagir com a aula. Você pode iniciar a sua aula com esta pergunta: quantos amigos você tem? Poucos ou muitos? Você considera que os contatos das redes sociais são amigos? Nesta lição, nós iremos conversar sobre o valor das amizades verdadeiras. E também vamos apontar as questões importantes sobre a convivência entre amigos. Então, olha só que aula legal, bacana de falar com os adolescentes. Porque se tem algo que adolescente gosta, é de amizade, é de amigos. Eu digo aqui para vocês, desde o vídeo que eu gravei da apresentação, eu falo bastante que os adolescentes gostam de andar em comunidade, de estar em comunidade, né? Eles gostam de vir para a igreja e ter os grupos deles, estar, se sentirem ali aceitos, ter várias pessoas para conversar. Geralmente o adolescente não quer ter um amigo, ele quer ter vários amigos, né? Ele quer estar numa rodinha e se sentir querido por essa rodinha. Então, falar de amizade para os adolescentes é um tema muito latente para eles, porque a realidade da vida deles é essa. Eu também falo algumas aulas que adolescente não deve namorar. Em contrapartida, o adolescente deve ter muitas amizades, deve construir amizades, saber como manter essas amizades para que eles possam desfrutar deste momento de tantas descobertas, de tantos aprendizados e depois conseguirem levar essas amizades para a vida adulta, que é sempre bom ter essa troca de experiência, ter pessoas passando com você, né, por uma fase mais difícil. E nós agora entenderemos nessa lição, já que a amizade é algo tão importante para o adolescente, e já que a amizade é algo que diz muito sobre quem nós somos, impacta muito na construção da nossa identidade, da nossa personalidade e da formação do nosso caráter, será que os adolescentes deveriam ter apenas amigos cristãos? Né, os adolescentes cristãos, será que eles deveriam ter apenas amizades que sejam da igreja, que sejam cristãs? É o que nós vamos descobrir nesta lição. Então, no ponto 1, nos diz sobre a importância da amizade. Ter amigos é algo muito especial. O ser humano foi criado como um ser relacional, isto é, com a capacidade e a necessidade de conviver com outras pessoas. Nós já chegamos no mundo inseridos em uma comunidade, em uma família. Então veja que não existe, e o adolescente é muito tentado a não querer se relacionar. Tem muitos adolescentes que falam, ai, né, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Alguns adolescentes que têm o temperamento um pouco menos expansivo, os melancólicos, os fleumáticos, eles têm mais essa tendência, né, de se trancar no quarto, de não querer conversar com ninguém, de não querer falar com os pais, de não querer ter amigos. Acontece,
né? Geralmente com estes temperamentos. O sanguíneo e o colérico tem mais dificuldade em se manter só para ele, né? Em se manter quieto e não falar com ninguém. Então é muito importante nós já começarmos a aula dizendo aos nossos adolescentes que nós, seres humanos, fomos criados por Deus como seres relacionais. Ou seja, é necessário que nós tenhamos relacionamentos. Nós precisamos destes relacionamentos para crescermos, para amadurecermos, para chorarmos, para contarmos as nossas necessidades, alegrias ou frustrações. Então é muito importante ter amizades. Não há nada de errado em ter amizades. Inclusive, a Bíblia fala muito sobre amizades. Continuando, a solidão não é um caminho saudável. Cada pessoa deve construir boas amizades e, em todas as fases da vida, ter bons amigos fará toda a diferença. Vale ressaltar que as nossas amizades têm acesso ao nosso coração. Olha só que frase importante de explicar, de mencionar aos nossos adolescentes. Aqueles amigos, né, as pessoas mais próximas de nós, que nós chamamos de amigos, são pessoas que têm muito acesso a nós, que nos conhecem muitas vezes na profundidade. Além da nossa família, as pessoas que vão nos conhecer mais de perto são os nossos amigos, né? Então veja a importância de saber selecionar quem são estes amigos. Porque nós não abrimos o nosso coração para todo mundo. Às vezes, até dentro da nossa própria família, nós temos dificuldade em compartilhar as nossas intimidades. Então, por que com os amigos seria diferente? Aqui no primeiro auxílio devocional, nós temos uma frase que eu ouvi muito pouco aqui em Curitiba. Então, eu gostaria de saber se aí na sua região, no seu estado, na cidade em que você mora, é comum esta frase. Ela não é completamente desconhecida para mim, mas eu ouvi raríssimas vezes. A frase é cada qual com seu igual. Você já ouviu essa frase? Me conta aqui, por favor. Ela faz todo sentido no contexto que o auxílio devocional nos traz. E como eu sempre falo a vocês, é a critério do professor ler ou não ler o auxílio devocional. Mas este auxílio devocional, ele traz algumas reflexões bastante importantes para o tema que nós estamos trabalhando nesta aula, sobre amizade. Porque olha só, já começa falando da frase, né, cada qual com seu igual, e nos diz assim: você nunca vê as águias voando com os pardais. E é verdade, se você olhar para a natureza, geralmente não há mistura dos grupos de animais. Os animais que andam em bandos são animais semelhantes, são animais da mesma espécie. E aí aqui nos diz que quando você está decidindo com quem fazer amizades, está tomando uma decisão incrivelmente importante, porque esta escolha refletirá em você. E a preferência que você tem por alguém, né, que compartilha interesses comuns, que goste da sua companhia e que afirme você, esta pessoa ecoa quem você é, de certo modo. Então, as nossas amizades, elas vão falar muito sobre nós. E é importante falar isso para os nossos adolescentes, porque, como eu falei, o adolescente gosta de andar em comunidade. Às vezes na escola, no cursinho, no condomínio, as amizades que ele tem são amizades para não ficar sozinho. São amizades para poder andar em bando. Mas não significa que aquelas amizades sejam edificantes. Às vezes são amizades que afastam o adolescente de Deus. Às vezes são amizades que debocham, que humilham, né? Amizades com bastante aspas, mas é muito comum que isso aconteça entre os adolescentes. Você, professor de adolescentes, ou você, líder de adolescentes que está aqui me ouvindo, eu tenho certeza que você já reparou que alguns adolescentes, com a personalidade, com o temperamento, né, mais calmo, eles são muito sujeitos a se relacionarem com pessoas apenas para não ficarem sozinhos. E muito por causa disso, às vezes eles são a pessoa que acaba recebendo as piores piadinhas, né, que abaixa sempre a cabeça para ser zoado no meio dos colegas, no meio dos amigos. Então, por mais que essa lição pareça uma lição mais trivial, mais comum, para os adolescentes, a amizade é uma das coisas mais importantes da vida dele. Deveria ser para todos nós, só que para eles é ainda mais importante, porque o amigo para eles, né, é alguém, às vezes, coisa que eles não falam para os pais, porque às vezes estão num momento de conflito com os pais, eles confessam aos amigos. Então, muitas vezes, as amizades dos nossos adolescentes vão afastando eles de Deus. Às vezes, além disso, as amizades vão fazendo eles questionarem quem eles são. Às vezes porque um amigo comentou, né, você tá feia pra menina, ou falou pro menino que, enfim, alguma coisa que fez com que eles se sentissem para baixo. Às vezes eles têm amigos que estão ali só sugando deles, sabe? Porque a amizade nós sabemos que é uma troca,
é um compartilhar de experiências, é um compartilhar de atenção, de tempo. E às vezes eles estão ali tentando manter uma amizade para não ficarem sozinhos e aquilo está fazendo mal a eles. Então é muito importante que nós consigamos usar todos os tipos de figuras de linguagem, de parábolas, para mostrar a eles que os nossos amigos dizem muito sobre nós, sobre quem nós somos, sobre o que nós gostamos, sobre o que nós servimos. Veja só, estamos caminhando para responder aquela pergunta, né, a respeito de se o adolescente cristão pode ter amizades que não sejam cristãs ou não. Então, continuando, no ponto 2, traz o título Como Construir Boas Amizades. Primeiro tópico, né? O desafio de escolher bons amigos. Como eu estou falando, às vezes eles estão se relacionando com pessoas que não trazem nada de bom, que não acrescentam nada de bom. E aqui nos fala que não podemos escolher amigos usando critérios como aparência, marca de roupa ou de celular, nem por popularidade nas redes sociais, porque um bom amigo é aquele que agrega valor à nossa vida. Olha só, é aquele que tem um bom caráter, que nos respeita e que nos apoia nos momentos difíceis, como a Bíblia nos fala em Provérbios. Então, para encontrar um bom amigo, é necessário que compartilhem. Olha só a resposta. Primeiro ponto, a mesma fé em Cristo. É essencial que o adolescente cristão tenha amizades cristãs. É muito prejudicial na fase da adolescência construir amizades e tentar ali solidificar amizades que não compartilhem da mesma fé. Então, o ponto nos diz assim: caminhe com pessoas que creem em Deus e que possuem um coração disposto a amar, obedecer e servir ao Senhor. Os seus amigos precisam respeitar e fortalecer a sua fé. Não gaste seu tempo com pessoas que desprezam a Deus e não permita que amizades afastem você de Jesus. Como eu estava falando, o adolescente está descobrindo quem ele é. Ele está ali passando por um momento de afirmação do caráter, de bastante questionamentos, de muitas dificuldades. E aí, sozinho, ele já vai ter todas essas dificuldades. Então, se ele tiver ali mais uma amizade que o puxa para baixo, que o arrasta para baixo, que serve como um peso, né, como algo que fica ali atrapalhando esse adolescente de crescer, de amadurecer, de fortalecer a sua fé em Cristo, é muito prejudicial. Eu acredito que, mesmo nós adultos, precisamos tomar muito cuidado com as nossas amizades e com amizades que podem nos afastar de Deus. Aí imagina os adolescentes que ainda não estão bem solidificados em Cristo, que ainda não estão fundamentados no Senhor. Eles estão no processo, mas esse processo não foi concluído. Então é ideal que os adolescentes cristãos tenham amizades cristãs que compartilhem da mesma fé. Ponto 2, que tenham também os mesmos valores. Não adianta ter a mesma fé apenas. É preciso também ter valores muito parecidos, muito similares. Porque compartilhe a sua vida e os seus sonhos, os seus ideais com pessoas que seguem os valores bíblicos. Um bom caráter é essencial para a construção de uma amizade verdadeira. Até porque dentro dos valores, por exemplo, uma pessoa que não respeita as amizades, alguém que não pretende construir, estabelecer uma amizade para ajudar aquela pessoa. Né? É meu amigo e nós estamos dispostos a compartilhar momentos de alegria e também momentos de dificuldade. Então, uma pessoa que não tem este valor de amizade é alguém que provavelmente vai só sugar na amizade. Então, é alguém que não é necessário estabelecer um relacionamento, uma amizade com essa pessoa. A amizade é uma troca. E, além de uma troca, na amizade ali, tudo as divisões, né, como que fala? Divisões, né? Ali, aqueles limites, aquelas demarcações sobre quem você é, quem o fulano é, vão ficar bem borradas. Então, o ideal é que a pessoa que esteja ali mais próximo possível de você, compartilhando uma amizade, construindo uma amizade, seja alguém que carregue os mesmos valores. E aqui, continuando, que também respeite a família, que tenha respeito pela família. Quantos adolescentes não são levados, não são convidados a participar de atos, né, a terem atitudes que desagradam os seus pais? A sair de casa sem os pais verem, a fugir de casa quando os pais estão dormindo, a pegar o carro dos pais, né, mesmo que os pais não autorizem, a fazer festa em casa quando os pais não estão, a experimentar coisas ilícitas, né? Seu pai não vai ficar sabendo, sua mãe não vai saber. Respeitar as amizades, respeitar a família, é algo extremamente importante para que
seja construído o respeito em uma amizade, né? Para que eu consiga respeitar, para que, né, duas pessoas ali, dois adolescentes, consigam respeitar mutuamente um ao outro, é necessário que eles respeitem a família que eles têm. Então, às vezes, o pai ou a mãe fala, olha, não vai posar na casa do amigo. Aí o amigo fala, esses seus pais chatos, esses seus pais, né, você precisa dar um jeito nesses seus pais, alguma coisa assim. É um desrespeito à família. Imagina, os pais dos adolescentes já estão passando por uma fase extremamente difícil com os adolescentes, desafiadora. Os próprios adolescentes estão numa fase de muito desafio. Aí imagina alguém que fica lá minando um relacionamento que eles têm com a família, que já é delicado. Então não é necessário, não precisa disso. Então, professor, lembre-se de colocar estes pontos para os seus alunos. Então, lá, ter a mesma fé em Cristo é muito importante para que uma amizade seja estabelecida, ter os mesmos valores, respeitar a família e, por último, ter responsabilidade com os estudos. Porque se tem algo que o adolescente precisa fazer, é estudar. A maior responsabilidade do adolescente, né, a responsabilidade social que ele tem, é com os estudos. E aí, aquela amizade que gazeia a aula, que pula o muro da escola, que leva o aluno, vamos colar na prova, né, desrespeitar professor, vamos fazer motim em sala de aula. Esse tipo de influência negativa não é bem-vinda. O ideal é que os nossos adolescentes se mantenham o mais longe possível destas pessoas que vão trazer apenas coisas e sentimentos negativos para a vida deles. Então, assim, o pecado ele precisa ser evitado. Se eu posso evitar ter um relacionamento profundo com alguém que não vai agregar nada na minha vida, com alguém que não vai me ajudar a fortalecer a minha fé, que não vai ajudar a fortalecer o meu relacionamento com os meus pais, que não vai me ajudar nos estudos, então, para que ter essa amizade? Importante que nós consigamos mostrar aos nossos alunos que eles façam essa listinha. É claro que a amizade não é algo assim tão frio, né? Que você vai lá, vamos fazer uma lista. Mas o bom da listinha é que às vezes eles não, talvez não perceberam isso. E conforme você vai falando, professor, talvez eles comecem a ligar os pontos. Poxa, né, eu tenho um amigo que desrespeita os meus pais. Poxa, eu tenho um amigo que não me incentiva a estudar. Né? Às vezes eu tô lá inserido num grupinho de pessoas que ficam rindo dos cristãos, né? Que falam que crente são fundamentalistas, que os cristãos deveriam ser tolhidos, né? Deveriam ser tesourados os pensamentos deles, coisa que o cristão fala é retrógrada, né? Que a Bíblia deveria ser atualizada. Aí eles começam a se ligar, porque às vezes o adolescente está levando a vida dele no automático. Então, você estar falando isso lá para eles vai fazer todo sentido. Ele vai falar, poxa, e aí acende uma luzinha no pensamento deles. Continuando, o desafio de ser um bom amigo. Fale sobre Jesus. Então, aqui, primeiro a lição nos mostra o desafio de escolher bons amigos, e aqui agora nos mostra como ser um bom amigo. Então, tem os dois lados da moeda. Primeiro, falar sobre Jesus. Você costuma falar de Jesus para seus amigos? É uma pergunta. Não deixe que ela se torne uma pergunta retórica. Peça aos seus adolescentes para que eles, mesmo que eles não queiram falar, que eles possam pensar sobre isso, refletir sobre isso. Nós falamos do que nós gostamos, nós falamos de quem nós somos, nós falamos dos lugares que nós visitamos. Quando você tem uma amizade, você conta, né? Quando os adolescentes, por exemplo, quando chegam na escola na segunda-feira, querem contar aos amigos onde eles foram, o que eles fizeram, o que eles comeram. Por que não falar sobre Jesus? A pessoa que você ama, as pessoas que você ama, elas permeiam as suas conversas. Então, por exemplo, quando vou conversar com as minhas amigas ou reencontro uma pessoa que eu não via há muito tempo, alguns assuntos vão sempre ser recorrentes. Então, eu vou falar sobre meu esposo, vou falar sobre minha filha, vou falar sobre os meus pais, vou falar sobre a igreja em que eu sirvo ao Senhor, né? Vou falar sobre os trabalhos que nós temos aqui na igreja, porque fazem parte de mim, são coisas que eu amo, são pessoas que eu amo. Então eu falo constantemente dessas pessoas. Então não falar sobre Jesus pode significar que Jesus, né, não está naquele grau de importância na sua vida. Porque nós costumamos falar daquilo que faz parte da nossa vida. Será que Jesus faz parte da vida dos nossos adolescentes? Será que Jesus faz parte da sua vida, professor? Está aqui me ouvindo? Será que você fala sobre Jesus para os seus amigos? Essa lição não é só uma lição que nós estudamos para falar aos nossos adolescentes, é também uma lição para falar aos nossos corações. O Senhor também trabalha nas nossas vidas através dessas lições. Então, sempre fale de sua fé no Senhor, sempre fale. Evangelização não é só algo que nós fazemos com o propósito, né, de evangelizar. Hoje eu vou falar de Jesus para essa pessoa com propósito evangelístico. Não. Evangelização é algo que nós fazemos enquanto nós estamos vivendo.
E nós cristãos, enquanto nós estamos vivendo, né, agindo, atuando na sociedade, é necessário que nós estejamos falando de Cristo, porque Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o centro da nossa vida. Como nós não falaríamos da pessoa mais importante da nossa vida? Como? Continuando, segundo ponto, dê conselhos segundo a palavra de Deus. Quando seus amigos precisarem de conselhos, compartilhe as orientações que estão nas Escrituras. Um cristão deve falar de Jesus e um cristão deve falar das Escrituras. Mesmo que sem citar, né? Ah, agora eu vou recitar um versículo bíblico. Não. Você já sabe o versículo bíblico. Aquele versículo, ele não é só um texto que você lê lá na igreja. Aquele versículo bíblico é uma verdade na sua vida. Então, quando alguém te pede um conselho, é normal que este conselho esteja embutido da palavra de Deus, de versículos bíblicos, das Escrituras. Porque para o cristão, a Bíblia é a nossa regra de moral, é a nossa regra de padrões, de prática, de vivência. Então, por ser a nossa regra de vivência, por ser a nossa regra de práticas, é muito natural que quando nós formos perguntados, né, sobre algumas situações, como, por exemplo, o que eu faço com os meus pais? Estou num momento de dificuldade no relacionamento com os pais. Nós temos conselhos bíblicos para o relacionamento entre pais e filhos. Eu tenho me sentido sozinho, eu tenho me sentido vazio. O adolescente cristão deve ter a palavra na ponta da língua para que ele possa usar a palavra para conciliar os seus amigos não cristãos, os seus amigos que talvez sejam cristãos, mas ainda estão ali começando a engatinhar na fé, então não tem muita certeza, não tem muita convicção da fé, e mesmo os seus amigos cristãos. Na hora da dificuldade, parece que as palavras bíblicas, os conselhos de Jesus somem da nossa mente. Então nós precisamos ser lembrados continuamente sobre quem é o Senhor, a respeito do amor dele que é tão grande que ele nos deixou a sua palavra para que nós não andássemos vagando como ovelhas sem pastor pelo mundo. O Senhor nos deixou a palavra dele e ela deve ser a nossa regra de vivência, a nossa regra de práticas, deve permear as nossas escolhas e estar na nossa boca. Amém? Continuando, o terceiro ponto para ser um bom amigo é ajudar os seus amigos nas horas difíceis. Um amigo é aquele que pratica a bondade e a misericórdia. Como eu disse, a amizade é uma troca. Por ser uma troca, é necessário que os adolescentes, né, e os seus amigos, nós adultos também, tenhamos a noção de que não é só uma troca de momentos alegres, não é só uma troca de momentos bons, felizes, né, de momentos ali de ser premiado, de receber a melhor nota na escola, de receber um certificado na escola, de ganhar um campeonato na escola, não. É também naquele momento de dificuldade, no momento de perder um campeonato, no momento de tirar uma nota baixa, no momento em que foi repreendido, né, pelo professor, corrigido pelos pais. É necessário ser amigo naquele momento. Às vezes na perda de um ente querido, às vezes ali, né, numa dificuldade, num problema financeiro que a família está enfrentando. Como é que os nossos adolescentes, enquanto cristãos, podem mostrar bondade e misericórdia para os seus amigos? Pergunte aos seus alunos, faça-os refletir. Como é que eles mostram bondade ao mundo? Como é que eles mostram misericórdia nas amizades deles? Nós não podemos esperar algo que nós não estejamos prontos para dar, para oferecer. Então, às vezes, nós queremos que todos nos ajudem, que todos nos apoiem, que nos amparem. Mas será que nós somos amparo? Será que nós somos apoio? Será que nós somos ajuda? Fica aqui esta pergunta para você, professor, também para que você possa fazer aos seus alunos. E o terceiro ponto diz o que a Bíblia fala sobre amizades. A palavra de Deus revela muitas histórias sobre amizades. Há exemplos de bons amigos que foram fiéis e apoiaram um ao outro, mas há também amigos que levaram seus companheiros para o caminho da destruição. Então nós temos aqui alguns exemplos bíblicos a respeito de amizades, né, que a palavra de Deus nos traz. Primeiro, Jó e seus amigos. Jó era um homem muito rico, como todos nós sabemos. Em pouco tempo, ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive os seus 10 filhos. Então, os amigos de Jó o confrontaram, porque tinham certeza de que ele tinha cometido um pecado grave, de que a culpa era dele. Porque é algo que nós meio que pensamos, né? Quando os discípulos veem o cego, né, e eles perguntam a Jesus quem pecou, ele ou os pais?
é meio que, né, a gente vê alguém passando dificuldade e fala, oh, deve ter pecado, ou então, ixi, acho que Jesus está trabalhando naquela vida. Mas um amigo não deve estar preocupado com, ai, será que Deus está castigando? Será que cometeu um pecado? Qual deve ser o posicionamento de um amigo? Certamente não é o posicionamento que os amigos de Jó tiveram. Então aqui nos mostra que os amigos estavam errados. Eles julgaram Jó de forma incorreta. Mas, no tempo certo, Deus retribuiu tudo a Jó. E Jó nos deu uma linda lição. Ele orou por seus amigos. Mesmo que os amigos dele não tivessem sido bons amigos, ele orou por eles. Ele agradeceu pela vida deles. Jó realmente tem muitas lições a nos ensinar, né? Continuando, o próximo ponto, Roboão e seus amigos. Ele era o sucessor de Salomão no trono de Israel. Quando ele assumiu o lugar do pai, ele pediu para que, o povo pediu para que o rei reduzisse os impostos. Salomão tinha erguido os impostos para que pudesse construir o templo, né, o grande templo de Israel. Então o povo tinha concordado em pagar altas taxas aos cofres, né, do governo público para que o templo fosse construído. Mas depois que o templo foi construído, já era hora de baixar os impostos. E era isso que eles estavam pedindo ao filho de Salomão, a Roboão. Mas veja só, os conselheiros mais experientes do governo disseram para Roboão atender o pedido do povo. Não tinha motivo para manter os altos impostos. Mas Roboão preferiu, ao invés de ouvir os conselheiros de seu pai, pessoas sábias, pessoas já maduras, já experientes, ele preferiu acatar a sugestão dos seus amigos, que provavelmente eram tão jovens e tão imaturos quanto ele. E além de jovens e imaturos, não eram tementes a Deus. Então, Roboão seguiu o conselho dos seus amigos, disse ao povo que seu governo seria ainda mais cruel do que o do seu pai. Ah, vocês estão reclamando deste imposto? Pois vai aumentar, pois eu vou cobrar ainda mais impostos de vocês. O resultado da imprudência de Roboão foi a divisão do reino de Israel, que Roboão ficou apenas com 2 tribos, né? As outras 10 tribos foram dirigidas por Jeroboão. Então veja que custou muito caro a decisão de Roboão de não dar ouvidos a pessoas experientes. Aqui também vale mencionar aos nossos adolescentes que na fase da adolescência você tem os seus amigos e eles podem te ajudar, mas eles não podem ser verdadeiros e únicos conselheiros. Você até pode pedir conselho para um adolescente, mas ele não pode ser o único a te aconselhar. Não pode ser o único. O adolescente ele não deve se aconselhar apenas, né, com os amigos. Procure uma pessoa com mais experiência, os pais, os líderes, alguém que vai olhar de fora, alguém que já passou pelaquela idade, alguém que tem uma visão mais ampla da vida. Né? Porque os adolescentes têm uma visão ali no mundo deles. Então uma pessoa adulta já enxerga de uma forma diferente. Então é importante que eles aprendam com o exemplo de Roboão e seus amigos que nem sempre seguir o conselho dos seus amigos é uma boa opção. No caso de Roboão, não foi. Continuando, nós temos Daniel e seus amigos. Ananias, Misael e Azarias. Os 4 foram levados como escravos para a Babilônia e nessa terra eles decidiram não se contaminar com uma comida impura. Eles escolheram continuar obedecendo a lei e sendo fiéis a Deus. E com essa atitude, Daniel e seus amigos estavam correndo o risco de perder a vida. Era um preço muito alto a se pagar por continuar servindo a Deus. Porém, eles aceitaram o desafio e eles viveram histórias maravilhosas, que são histórias que nós contamos desde as pequenininhas, as criancinhas, nós contamos para eles sobre Daniel na Cova dos Leões, sobre os 3 amigos que não se dobraram diante da estátua e que foram parar na fornalha ardente. Então veja como a decisão de um amigo pode influenciar os outros amigos negativamente, como foi o caso de Roboão, ou positivamente, como foi o caso de Daniel e dos seus 3 amigos. Continuando, nós temos também o exemplo de Barnabé e Paulo. Barnabé viajou até a cidade de Tarso para buscar a Paulo. Ele trouxe para a igreja que estava em Antioquia. Ele buscou Paulo. Paulo vivia um momento, ele era perseguidor da igreja. Como este Paulo retornaria como pregador para esta igreja? Como ele seria discipulador para a igreja que ele perseguia? Era muito natural que os irmãos
da igreja primitiva tivessem receios com Paulo. Mas veja só Barnabé, torna-se um amigo, vai lá, busca Paulo, traz ele para a igreja de Antioquia, e em determinada época o Espírito Santo chamou os dois para uma obra, como nós vemos em Atos, e a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi junto com Barnabé, que se tornou, né, não apenas um amigo de Paulo, mas também um grande influenciador para que o ministério do apóstolo Paulo, o grande ministério que ele teve, viesse a se desenvolver. Olha só, o exemplo da liderança e da amizade de Barnabé na vida do apóstolo Paulo. E por último, temos aqui Jesus, o melhor amigo de todos. Em determinado momento do seu ministério, Jesus disse aos seus discípulos que eles eram os seus amigos. Isso porque eles tinham comunhão com ele e conheciam a sua vontade. Jesus declarou: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. E foi isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz para nos salvar. Então aqui Jesus se colocou não apenas na posição de filho de Deus, não apenas na posição de salvador da humanidade, mas também na posição de amigo, de alguém que veio e morreu por seus amigos, pelas pessoas com quem ele deseja ter comunhão. Será que nós temos comunhão com Jesus? Será que nós valorizamos a amizade que Jesus se dispôs a ter conosco? Ele estendeu a mão para iniciar uma amizade, para iniciar um relacionamento de comunhão íntima conosco. Será que nós aceitamos? Será que os seus adolescentes aceitaram? Será que eles têm o desejo de se relacionar com Jesus? Eu falei, eu acho que na aula passada, que muitos adolescentes da nossa geração têm se relacionado com Jesus como se ele fosse um ídolo e não como se ele fosse Senhor. Mas é muito importante mostrarmos aos nossos adolescentes que Jesus, além de Senhor da nossa vida, além de Salvador da humanidade, está disposto a ser nosso amigo. Está disposto a compartilhar das nossas alegrias, das nossas frustrações, conhecer profundamente as nossas necessidades. Olha como Jesus é maravilhoso, olha que amigo. Será que nós teríamos um amigo mais perfeito do que Jesus? Certamente não. Que nós, neste domingo, possamos ser usados por Deus para falar aos nossos adolescentes a respeito da importância de construir boas amizades. Quantos adolescentes não acabaram sendo levados para o mundo? Quantos adolescentes não experimentaram coisas ilícitas por conta das amizades? Quantos adolescentes não viveram verdadeiras tragédias em suas vidas por conta de amigos? Por conta de seguir o conselho dos amigos? Por conta de se assentar na roda de escarnecedores? Pois que o Senhor dirija as suas palavras, professor, para que neste domingo você possa alcançar o coração dos seus adolescentes e eles possam rever as amizades que eles têm e também aprender como ser bons amigos, como aprender, né, a construir boas amizades e, o mais importante de todos, que eles possam ser lembrados de que Jesus é o nosso verdadeiro amigo, é o modelo de amigo perfeito e alguém que nós devemos lutar para ter comunhão íntima com ele, para ter, né, Jesus próximo de nós. Amém? Deus abençoe a sua aula neste domingo.